Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa segunda-feira para todo mundo. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Começando mais uma live. Sejam todos bem-vindos. O Instagram já vai aí notificando. Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo é com um arquiteto fantástico, que já é meu amigo. A gente se conheceu lá na Revestir, em São Paulo, esse ano. E ele é um rapaz, assim, novo, já tem uma bagagem, ele é mestre e trabalha com projetos online. Ele tem uma experiência incrível. O nome dele é Thiago Dantas. Já ele tá chegando e tô vigiando aqui para ver se ele chega. Enquanto isso, vou dar as boas-vindas para Laís Lopes Engenharia, Marina Benevides, sejam bem-vindas, Bianca France Rezende, sejam todas bem-vindas, Bruno, seja muito bem-vindo. Já o nosso convidado tá aqui chegando e a gente preparou muita dica legal para vocês. Thiago já tá na área. Já vou aqui aceitar aqui o Thiaguito. Tô aqui abrindo o computador para não me perder nos assuntos, no tema que eu tenho que lembrar de colocar. Olá! Tá me ouvindo? Tô ouvindo super perfeito. E você, Ih, tá me ouvindo caramba, bem? eu não. Peraí, que eu não tô te ouvindo. Eu botei o fone aqui, o microfone, mas ele não tá. Eu não E tô te ouvindo. agora? Agora eu tirei o meu fone. Ah, Não tá. sei se. Deixa eu ver aqui, testar aqui, peraí. Eu vou ter que pegar o fone de ouvido, porque eu achei que eu Tá. fosse Eu te ouço conseguir bem usar aqui. Tá me ouvindo, né? Eu ia tentar usar Sim. esse aqui hoje pra gente testar, mas já vi que não rolou. Peraí que meu fone ficou ali na cama, gente. Aguenta aí, não vai embora não, Thiago. Peraí. Tá. Vamos ficar esperando aqui, né? Enquanto a Isa vai pegar. A gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Isso aí, sobre sustentabilidade em espaços públicos e a arquitetura no meio coletivo. Quando eu falei com você e propus esse nosso bate-papo, eu não imaginei que ia sair um assunto tão bacana, um Não assunto é? tão legal. Conta como foi que a gente se conheceu. Então, foi lá num café da manhã chiquérrimo, né? Num lugar Foi. incrível. Como é que é o Cheio de nome daquele influencer. hotel? É o Four Cheio de Seasons. influência. Four Seasons, lá em São Paulo, na cobertura. Eu me senti muito chique, gente. Vocês não têm noção. A gente tava muito E chique aí, nesse dia. não tava? E aí tinha um monte de influências, um monte de profissionais de respeito, de renome dentro da construção civil, né? Quando eu falo construção civil, seja engenheiro, arquiteto, os designers também, muita gente incrível lá foi a Vivix, né? Vivix Vidros. Foi. Vidros. Que convidou, eu super curti e sou muito grata de ter conhecido você e os outros colegas lá também, viu? Muito obrigada por ter aceitado fazer esse bate-papo. Muito obrigada por ter se disponibilizado. Eu vi lá na sua rede que você ainda não tinha feito live, né, nessa época de quarentena. Não fiz. É Essa tá sendo a primeira para inaugurar aqui com chave de ouro. Ai, que bom. Fico muito feliz, ó. Muito feliz mesmo. Thiago, se apresenta para quem não te conhece, aí depois eu me apresento e a gente manda ver no nosso tema. Tá. Eu sou o Thiago Dantas. Pelo sotaque, vocês devem perceber que eu sou nordestino, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou arquiteto e também sou influencer no meio aí da arquitetura nesse nicho. Mas o que pouca gente sabe é que eu sou mestre em desenho urbano e adoro sustentabilidade. Depois de vocês verem isso aqui
e for filtrar lá no meu perfil de curadoria, vocês vão ver que tem muita coisa relacionada à sustentabilidade, mesmo que indiretamente, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu fico muito feliz em ver um arquiteto do seu gabarito, com a sua experiência, conseguir trazer, mesmo que seja nos detalhes, porque tem muito cliente hoje que não quer saber da sustentabilidade, os outros sim, né? Mas Sim. você traz esse conhecimento e você consegue colocar com um certo requinte, com detalhe, essa sustentabilidade presente nos projetos, né? Mas antes da gente entrar no nosso assunto, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Isa Valadão, sou engenheira civil, sou professora universitária. Hoje eu trabalho com consultoria em materiais de construção e eu dou preferência para os sustentáveis. E também sou consultora do É de Casa, um programa da Rede Globo que passa sábado de manhã. Vamos lá, então, no nosso tema. Vamos. Eu até deixei aqui para colocar, gente, porque eu tô muito metida e tô. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês. O Tiago. Você já falou que você é mestre? Falou, né? Falei que Você pouca gente falou? sabe que eu sou mestre em desenho urbano. Isso, em desenho urbano, eu achei fantástico. Eu queria colocar aqui para o pessoal que eu acabei. Ah, isso. Isso que eu queria colocar, só para testar, para ver se está Ah, certo. Mas não dá para ler tudo, né? Por causa da minha fotinha ali, né? Mas o nosso tema, então, é sustentabilidade em espaços públicos e arquitetura no meio coletivo. Explica para a gente, Tiago, enquanto eu coloco aqui no comentário esse nosso assunto, o que significa, por que é interessante fazer essa sustentabilidade em espaços públicos e o que é isso de arquitetura no meio coletivo. Fala assim, de uma forma geral, e depois a gente entra nos projetos que a gente quer comentar, pode ser? tá, sim. Perfeito. Primeiro de tudo, o que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade, ela vem de sustentar. Então, é deixar que aquilo se torne em vigor por muito tempo. Por isso que a gente fala tanto em sustentabilidade hoje. Por exemplo, quando a gente está falando sobre esse tema, a gente remete muito à Amazônia, remete muito à reciclagem do lixo. Por quê? Porque é algo que a gente tem muito importante para o nosso planeta que não pode acabar. Então, a partir do ponto que ele não começa a se sustentar sozinho, aí ele precisa da nossa ajuda, já que foi a gente que fez com que ele não se sustentasse sozinho. Então, sustentabilidade vem daí. A gente pode comparar com sustentabilidade econômica, por exemplo. Se um negócio ele não vai bem, ele precisa ser sustentável economicamente. Do mesmo jeito, é a sustentabilidade na arquitetura no espaço público. Por que a gente fala de espaço público? Porque na arquitetura é o in, né? É dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho, mas o out, o fora, é o espaço público. Imagina se todas as ruas tivessem milhões de árvores e a gente pudesse caminhar com um microclima super legal. Ia ser muito bacana. Então, sustentabilidade é basicamente isso. Muito bom, muito bom. Qual o primeiro, sem mais delongas, qual o primeiro projeto que você trouxe para a gente falar exatamente sobre esse tema, mostrar isso? Tá, Fala são pra os gente. escritórios que existem em Hollywood, que eu acho que é um tema que está muito em alta no nosso home office, né? Então eu postei ali no meu perfil esses dias, a Isa até gostou bastante. Amei. Aqueles E amarelinhos, né? amarelinho, se você tiver como colocar a imagem para a gente Vou ver colocar. como que ele funciona. É um escritório, só que ele foge daquela verticalização, né? Funciona mais como se fosse, não diria que um coworking, ó, a vista dele é essa. Olha isso, gente. Vê se isso Cada, parece um escritório. cada amorfa dessa, né, esse desenho orgânico, é como se fosse uma estação de trabalho. Vamos dizer que aí tem várias empresas, né? Facebook, Instagram, Uber, vamos dizer que cada uma dessas é uma empresa. E o mais curioso é que entre eles a gente tem muita vegetação. A gente tem o espaço, né, público, que a gente chama de público-privado, que daí as pessoas podem usar desse mesmo espaço. Por exemplo, tem outra imagem desse projeto que mostra entre. Essa. Ó que bacana. Eu trabalharia aí fácil. Gente, eu Imagina, trabalharia muito fácil aí. Muitas horas. Olha que delícia. existe uma diferença de você levar o almoço para esquentar no micro-ondas e comer numa sala do que comer ao ar livre como se estivesse numa praça, né?
Eu achei fantástico, Thiago, essas imagens. E isso, o sentimento que eu tive, nem de perto chega o sentimento que essas pessoas que estão ali convivendo sentem. Esse Com certeza. sentimento, ele influencia na saúde, provavelmente, da pessoa, e influencia na qualidade do rendimento, no rendimento dela de trabalho, não influencia? E isso, com certeza, influencia diretamente na qualidade de vida. Quando você tem uma qualidade de vida elevada, mais criativo, mais produtivo você vai ser. Por isso que muita gente está aconselhando agora nessa quarentena você levar um solzinho pela manhã, quem está em casa. Que é para a gente Aham. absorver vitamina D e começar a ativar as partes do cérebro que estavam sendo ativadas antes da quarentena e agora a gente está tendo problema até para dormir. Pois bem, esse módulo de escritório diferenciado, ele tem essa ideia de incluir a qualidade de vida dentro da vida das pessoas que estão trabalhando ali. A gente tem outra imagem desse escritório de dentro. Vocês Tá. vão ver que eles são como cápsulas de vidro. Ó, Essa. que é bem interessante. Tem muita luz natural que entra. Aí você imagina, aqui em Natal a gente faz 32 graus, ter umas cápsulas dessas de vidro num terreno arborizado como esse. Alguém poderia até Obrigada. falar, vai ser muito gasto de eletricidade. Mas não. A partir do momento em que a gente coloca vegetação, a gente está criando um microclima que vai combater com esse Hum, macroclima que está ao redor, né? Por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem um alto índice de poluição. Então a gente pode driblar um pouco essa poluição criando esse microclima. Então, com certeza, o rendimento de eletricidade aí não é tão alto pelo fato de cada cápsula dessa estar abraçada por muita vegetação. que interessante isso. E aí você está falando, eu não sei se você já viu aquele projeto Matarazzo que tem em São Paulo, de Já, um motel até de luxo que estão sim. fazendo. Eles têm um pouco dessa ideia, né? Eu vi uma apresentação do espaço de reaproveitamento de edificação já existente, de materiais que já tinham sido utilizados antes, inclusive antes da quarentena eu tinha programado para ir agora para ir lá conhecer, para ver a obra, né? Nem sei como anda, infelizmente a gente precisa mudar, né, os planos, mas é muito interessante essa questão desse microclima que é pertinho, né? Isso. Influenciar no macroclima. Geralmente a gente tem a influência negativa, né? Por exemplo, quando se usa muito concreto, as grandes cidades, os grandes prédios, é, que acabam evitando a circulação de ar, e o próprio concreto que absorve o calor do dia para transmitir à noite, né? O concreto ele Isso. tem essa característica. E aí, lá no Rio, eu estou no interior do Rio, né? Então a gente tem uma universidade estadual que foi feita com material, com concreto, né? Foi de pré-moldado, que é a UERJ, e lá a gente sente muito isso desse calor, né? Não sente tanto, porque a arquitetura foi bem pensada, apesar do material não, de que os espaços são amplos, os pés direitos são bem altos, e aí Tem consegue muita ter aquela. ventilação cruzada, né? Exatamente. E isso favorece bastante. Mas só da gente não ver o concreto. Eu gosto de concreto, tá? Eu Eu amo gosto, concreto. eu sou uma pessoa que amo concreto. Mas essa falta de ambientação, não sei se seria bem esse nome a dar, mas o concreto ele é deficiente nessa parte térmica, né? E por conta de absorver bem o calor. E aí a gente consegue ver o vidro, que muita gente acha que também tem essa dificuldade, os vidros comuns, né? Por acaso, essa É. semana eu vou falar de vidro também, e a gente vai falar de vidro de proteção solar. Acho que é quarta-feira. Mas esse microclima favorecer essa diminuição de calor dentro do ambiente é muito bacana. Muito bacana. É muito bacana, existem diferentes É. técnicas, né, para se utilizar com o vidro. Técnicas. Sim, existe vidro Não duplo sabia. insulado, existe Ah, vários, sim. vários tipos de vidros que podem ajudar no combate de transmissão de temperatura.
por exemplo. para dentro do ambiente e com isso a manutenção da casa fica mais sustentável, porque vai diminuir Isso. a parte energética, né? Tem mais alguma foto desse aqui? Não. Eu acho que não, Não, né? desse não. Tá, Acho que a gente pode partir para os hotéis. tá. Deixa eu Tem uns botar uma hotéis foto para bem, você bem ver. legais. Vamos ver Essa? qual Pode é. ser essa? Ó, esse. Esse Esse é o quê? hotel, Esse eu não conhecia. esse é um hotel que ele fica no Caribe, chama Azuleike. Hotel Azuleike. Ele é um hotel que me chamou muita atenção, apesar de eu ter um sonho de conhecer aí, né? Quem não quer conhecer um lugar como Ah, esse? Porque eu eu acho que ele é queria. único. Mas o que Muito é mais legal. interessante, não sei se a gente consegue ver nessa imagem bem, mas eles deixaram toda a topografia do terreno à vista e construíram como se fossem palafitas. Essas construções que a gente vê na beira do rio, né? Que são as estacas de madeiras e em cima a construção. Ah, E eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a gente não deixa de interferir na natureza, porque com certeza um hotel desse é para você vislumbrar a planície, né, a natureza, e ao mesmo tempo você consegue, não que eles devem ter sim políticas de preservação, mas você não consegue ter tanta interferência no local que está sendo inserido, né, um hotel como esse. A gente tem outra imagem desse hotel, de como que eles usam é uma imagem que é redonda, tem uma mulher saindo de dentro. essa não. Ó, é outra, mas olha que bacana o que eles fizeram. Eles tentaram incluir a natureza diretamente nesse projeto. Se você observar, tudo é construído com galhos, e não é aquela coisa perfeita, não tem aquela perfeição de galhos retos, são galhos bem curvos. Então é uma coisa que ficou Torcidos muito mesmo, né? interessante. É, que ficou muito interessante. Ah, Os caminhos, eles remetem a essa coisa do galho que muito retorce legal. e tudo. É muito interessante esse Muito hotel. bacana. E parece que esse pé direito também é alto, né? O pé Deixa direito eu. é alto, tem Deixa, ventilação, né? Que entra nesses vazios. ó, essa, essa daqui que você queria? Incrível. Só para dar um Gente. pulinho no meu toque de Instagramabilidade, né? O que Ah, que não é é super Instagramável hoje? instagramável. Então eles utilizaram a natureza como uma Muito forma legal. eles divulgam o próprio hotel através do hotel. Então é mais para a gente comparar isso, como que a gente pode utilizar da sustentabilidade ao nosso favor. Não existe Uhum. por que a gente utilizar somente métodos que não são sustentáveis. Entendeu? Mas sim utilizar isso a nosso favor. E essa colocação é bem interessante, porque assim, o local ali ficou super instagramável, está trazendo, Sim, remetendo a sustentabilidade para dentro do ambiente. Não foi um material caro de aquisição, provavelmente, né? Porque não são galhos trabalhados, são bem aquilo ali que encontrou na natureza. Mas a técnica ela precisa ser precisa, né? A com técnica de certeza. aplicação ali e tudo mais. Não é um local que esteja protegido do sol e da chuva, mas quebra bem ali o calor, né? E é para ser instagramável essa parte, né? E a gente consegue ver isso, a gente viu isso lá na Revestir, né? Que as empresas elas estão buscando colocar materiais que possam favorecer a, vamos criar uma palavra aí, a instagramabilidade, A Instagramabilidade. Não, uma coisa que tem se falado né? muito, fora a Instagramabilidade, é a temporalidade, né? A A temporalidade. temporalidade é uma coisa que está muito em alta. Então, todas as empresas, a gente viu muito isso na Revestir, elas utilizam a natureza como primórdio principal na manufatura de novos produtos, né? Na manufatura de Elas, novos, isso aí. elas fazem o quê? Porcelanato, que imitam mármores, elas fazem pedras que imitam concreto, que Isso aí. imitam várias técnicas de argila, por exemplo, que tem algumas marcas que faziam isso, e algumas marcas fazem os mesmos materiais de maneira ecológica, reciclando garrafa PET e Vidro, utilizando tudo vidro. isso. Eu Vidro, vi reaproveitamento basicamente, de também. vidro também, quebrado, assim, no meio do tijolo, achei fantástico. Agora, e as empresas, elas trazem isso, esse
um ar de sofisticação ao tempo que chamam, por exemplo, um Jader Almeida para assinar uma coleção, né? E aí traz essa parte de glamour para dentro do revestimento, ao mesmo tempo que traz ali a sustentabilidade e a natureza para dentro do pro in, né? Que você estava falando no É, início. Muito, muito, muito interessante. Vamos passar para o próximo projeto? vamos. Amei esse projeto. Então é no Caribe. Tem alguém. A Vitória falou que chegou atrasada. Perguntou onde era o hotel. A Vebrano Engenharia já informou que é no Caribe. O nome do hotel, deixa eu anotei aqui. Azulik. 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 Vou escrever aqui. Eu consigo escrever? Azulik. Consigo. Consegue, consegue. Azulik. Isso, Azulik. Gente, aqui não é propaganda do hotel, pelo amor de Deus. Aqui a gente está falando. Mas se o hotel quiser chamar a gente para ir, A gente vai, né? com Adoro. certeza. Isso aí, Thiago. Ele fica numa parte do finzinho do México, se eu não me engano. Aí você já tá Ele é por muito legal. dentro. Você sabe que a Ou gente se eu não tem já olhei até aqui. preços aí. Né? Você sabe que aqui, lá no sul, tem um hotel. Eu até vou buscar, porque agora eu não vou saber falar o nome do hotel. Mas tem um hotel lá no sul, também não lembro, acho que é perto, não sei se é Santa Catarina, por ali, que é todo sustentável também. De aproveitamento de ar, de vidro, de energia, de água. Só fica um stop também. Depois eu vou te passar o nome, que agora eu não lembro. Eu falo, divido aqui com o pessoal. Então, esse foi o Mas eu acho que Azulik. esse tema, a sustentabilidade, é uma coisa que as marcas elas estão abraçando muito. Não há como não abraçar no momento. Uhum. E E a isso arquitetura está caminhando muito para isso. é uma coisa positiva, isso, né, Thiago? Porque ao passo que a gente consegue trazer para o in o que está no out, a pessoa e a gente agora nesse tempo de quarentena, a gente sente muito isso, né? Sim, Dá um ar de mais tranquilidade, melhora a saúde da pessoa, o bem-estar, o humor. E a gente tem visto que isso tem ficado cada vez mais para um plano distante, né, das pessoas comuns, isso. né? Não todo mundo, mas do geral. A gente tem uma outra foto aqui que você me mandou que eu achei incrível. Esse Tá, prédio que traz, e aí você fala tudo, depois eu falo minhas observações de engenheira. tá. Ainda falando dessa parte, né, de sustentabilidade, existe um arquiteto que ele chama-se Chris Pratt. Esse arquiteto, ele faz todos os edifícios dele, incluindo vegetação, dentro do edifício, com estruturas em madeira. Então, ano passado, acho que 2 anos atrás, ele teve muita repercussão no mundo, ganhou vários prêmios, e ele conseguiu que está fazendo a execução de alguns desses prédios. O que é muito bacana é que eles são feitos totalmente de madeira e tem jardins internamente. Tem até outra imagem que a gente mostra ele dentro, como se ele estivesse caminhando em um desses andares. Funciona Isso. como se fosse tipo isso. Funciona, nesse caso aí é um andar que funciona como fazenda vertical, né? São várias plantações de Que forma verticalizada. máximo! Que Fala aí do seu máximo! ponto de vista Estruturas, então, ele usa o contraventamento, que é que os engenheiros, quando vão aprender a estrutura, é, é, tem assim grande dificuldade, os alunos que eu estou falando, de calcular, porque é mais difícil mesmo, que é exatamente essas não deve ser estruturas muito fácil. que estão cruzando, sabe? Porque, na verdade, quando a gente vê, deixa eu só botar aqui de novo, essa imagem, quando a gente vê essa, na verdade, eu queria colocar essa aqui também, olha, dá para ver melhor? Muito lindo, sim. A gente não tem colunas na vertical. Se você olhar bem, você não tem nada na vertical, né? E o que, Isso. que a gente está acostumado, o engenheiro, a projetar? O que, que é? A laje, né? Que é no horizontal onde a gente pisa, né? E aquilo que suporta o peso da laje são as vigas, que são os deitadinhos, e depois as colunas, né? É assim, a laje transporta para a viga o peso, que transporta para a coluna, que transporta para o solo. E aí, quando tem o prédio, um vai passando para o outro de baixo. Agora, geralmente, a gente coloca as colunas da vertical.
E aí, o que que ele fez? Ele usou todo o conhecimento de engenharia e estrutura, teve um baita de um engenheiro por trás aí também, Com certeza. que fez exatamente com esse contraventamento que a gente consegue ver melhor. Aqui, olha, lá no fundão, essas estruturas se cruzando, sabe? Assim, né? E são três É muita viguinhas. força, né, apoiada em É diferentes direções. direções, mas essas direções, elas não são aleatórias. Elas são perfeitamente calculadas porque elas seguram as próximas. Então, é um esforço que vai para lá, ele é seguro pelo que vai para cá, vamos colocar assim. Dá Ah, para entender entendi. assim? E aí, Sim. as perninhas, que dá para ver bem aqui, olha, as perninhas, as vigas que não são em pés, elas É não como uma andam. treliça, não é? É exatamente o conceito de treliça. É exatamente isso. Em E é grande escala. em grande escala. Então, é tudo muito perfeito. A ideia, provavelmente, a inspiração dele deve ter sido um grande castelo de cartas. É o que me remete. Eu tô Possivelmente, totalmente possivelmente. leiga, né? Essa parte de conceito é toda de vocês, arquitetos, que sabem essa parte histórica, de arte e tudo mais, mas me remete muito ao equilíbrio, que também é a mesma coisa, o equilíbrio do Castelo de Cartas. E eu fiquei assim realmente impactada com esse projeto. São muitos andares, depois no fundo dessa foto a gente consegue ver o prédio lá no fundo. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Então, eu percebo que esse prédio é muito alto. Que a gente tem um prédio lá que eu consigo contar, sei lá, umas 10 Sim. janelas e está bem mais baixo. Então, eu não sei quantos andares tem, eu vou pesquisar, anotei aqui o nome dele. Aonde que é esse prédio, você lembra? Esse Agora eu projeto? não Não lembro, mas lembra? eu acredito que ele é do Oriente Médio. Oriente Médio, vou escrever. Mas o povo lá tem dinheiro, deve ser mesmo. É, Lá mas tem até então cada. eu não sabia que seria possível construir. Com certeza ele tem alguma técnica que utiliza para a construção de muitos andares, né? E é madeira. Na verdade, essa parte branca pode ser que seja metal, né? Não? É, pode ser que seja. Pode ser que seja um misto. É, porque a madeira, ela não ia resistir, estruturalmente falando, tamanho peso, sabe? Se fosse uma casa, tudo bem. Mas essa estrutura branca, ela deve ser estrutura metálica. A mesma que a gente usa o steel frame para fazer Aham. prédios em construção a seco. Sabe qual é? Sabe? Sim, sim. Então, aí a gente provavelmente seja isso. Olha, eu vou pesquisar mais. Escrevi aqui, depois em off eu vou te perguntar mais coisas Sim, e sim. depois a gente colocar. Essa construção você já colocou lá no seu Instagram também, no seu feed? Já Essas sim, fotos todas as também. imagens elas estão lá no meu feed. Todas estão. Então, pessoal, quem ainda não foi lá, vai lá, curte, porque ele coloca a riqueza dos detalhes, uma coisa que eu não conseguiria falar, tem que escrever. Dá Ele um vai pouco de lá, trabalho, mas. ele é fino, gente, ele é fino, rapaz. Então, ó, Mas sabe vamos o que lá. é? É porque é muito legal. Antes eu não fazia isso. Eu só postava a imagem com a referência como se fosse uma biblioteca virtual. Hoje Aham. eu coloco a referência e eu descrevo com as minhas palavras qual a importância daquele projeto para mim, no meu ponto de vista. Então eu já recebi inúmeras mensagens de pessoas que Muito disseram: "Ah, que bom. legal, não tinha pensado nisso". E quando eu vejo lá o número de salvamentos, né, das pessoas que salvam as imagens, eu digo: "Ó, tá aqui. Esse total de pessoas eu já ajudei porque eles já vão usar de inspiração para alguma coisa, nem que seja Eu a vou espécie usar da planta". todos. Eu vou usar todos. Eu tenho uma matéria na disciplina lá na universidade que eu dou aula, que chama-se Materiais de Construção Sustentável. E eu quero fugir do conceito de que se acha, e o engenheiro ele tem muita dificuldade de enxergar isso, porque ele só é ensinado dentro da universidade a fazer caixote. O Sim, engenheiro ele sai da universidade e aí tem as demandas do mercado e ele precisa aprender e ele aprende. Mas dentro da universidade, eu como professora, como educadora, eu tenho e eu chamo isso para mim a minha responsabilidade de ajudar na inspiração desses profissionais.
E essa disciplina, ela serve bem, bem para isso, sabe? Então, eu já salvei todas essas fotos lá. Esse daqui não, mas eu vou voltar lá para poder olhar todos. E do jeito que você descreve. Claro que eu vou sempre referenciar você, porque eu acho incrível. E, inclusive, eu vou começar a colocar nos meus stories algumas dessas fotos. E eu aprendi, esses dias eu aprendi a postar a repostar no meu stories, que eu nunca tinha repostado no stories. E aí fica lá a pessoa indo para sua publicação, então será devidamente dados créditos. E isso daí, olha esse projeto. Esse é um hotel que tem meio que essa temática lá do Azulique, só que ele fica na Tailândia, são cabanas. Eles fizeram várias cabanas em meio à floresta, tem inúmeros tipos de hotéis assim na Tailândia. Não que eu já tenha ido, mas que eu já tenha visto muito pela internet. E eu acho Aham. incrível, porque eles utilizam essa ideia de sustentabilidade sem prejudicar a natureza. Eles elevam essa cabana como se fosse o conceito de casa na árvore. Eles colocam no topo da floresta. Então você consegue ter uma vista maravilhosa, ajudando o planeta de uma forma sustentável, porque eu vi que esse hotel, eles têm uma campanha de um certo rendimento do hotel vai para ajuda da sustentabilidade econômica da região. Então é uma coisa que é muito legal. Bom, interessantíssimo isso. E não deixa de ser lindo, né? A gente fica querendo conhecer, com certeza. Posso botar outra? Pode. Vou botar. Esse negócio de botar foto é Olha incrível isso. também. Isso, incrível. Essa imagem eu separei porque a gente já viu, primeiramente, uma construção com paredes de vidro. A gente vê lá aqui o que parece ser parede de vidro, só que a gente vê um brise como se fosse quebrado. Isso é um O que eu acho brise. muito interessante. É Um a brise. mesma? É o mesmo hotel, né? É o mesmo hotel. Só que eles têm vários tipos de cabanas diferentes no mesmo hotel. Aham, aham. Deve ser o tipo de preço, né? Tem um valor e outro, né? Mas é porque esse daqui eu não sei puxar. Na hora que eu coloco a foto, tá cortando a parte de cima da foto. Então depois eu convido todo mundo a buscar essa imagem no feed do Thiago, porque dá para ver na parte de cima que é bem aquele guarda-chuva que a gente viu de cima. Esse guarda-chuva aqui que a gente está vendo de cima, dá para Sim. perceber a estrutura solta aqui para cima. Só que tá cortando. Na foto que eu Ah, vejo, porque então eu tô com. provavelmente é o mesmo. Dá pra perceber isso, assim, que tem um negócio redondo em cima, como se fosse um guarda-chuva. Pode ser que seja. Muito Mas interessante, mas olha que explica, massa. desculpa. São brises. Isis. Porque quando nós, que somos arquitetos, a gente adora desenhar uma coisa que seja esteticamente perfeita. Então aí eles estão trabalhando com a natureza. Eles pegaram lâminas de madeira, né? E colocaram em diversos tamanhos, que não fica aquela coisa tão retilínea, até porque a Uhum. natureza não é perfeitamente retilínea, mas que remete muito ao sistema que a própria natureza usa para se desenvolver. Eu achei muito interessante isso. E não precisa ser tão perfeito, né? É igual Sim, aquele que a gente viu do espaço instagramável, que tinha a moça lá tirando foto. Também lá não era tudo certinho, mas eram os contornos presentes na própria natureza, né? E isso agrega um valor, né? Hoje, inclusive monetário, econômico para o local. sim. Provavelmente esse hotel não deve ser barato, né? Mas e aí eu gostei muito dessa questão que você falou da perfeição estética que o arquiteto procura, né? E aí eles usando esses padrões da natureza que não são tão perfeitos assim, como a gente tem dado valor a isso nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. Talvez até inspirados pelo que você falou, que é a questão de a gente já está vendo a necessidade de ter que retribuir para o meio ambiente aquilo que a gente já usou e estragou ao longo do tempo, sem não, contando a geração de resíduo, a parte para a atmosfera, as emissões atmosféricas que a gente tem. É bem incrível isso, né? Muito, muito, tô Eu falo gostando muito muito, de ver isso. eu falo muito que a natureza devolve o que a gente dá.
se a gente não emite os gases que sejam eficazes para a natureza funcionar, a gente não vai receber de volta chuva, por exemplo, a gente não vai receber de volta as estações bem definidas, entendeu? Aham. Então, muita coisa acontece porque a gente está mudando o microclima de onde a gente vive. E a gente sente muito mais isso no meio urbano, né? Na nossa cidade. Muito, 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 muito. Agora, Tiago, a Rociovon está perguntando qual o nome do hotel. Você lembra para dizer para gente? Se não souber, tudo bem também. Não estou lembrando Depois agora o eu nome do trago para o hotel. pessoal. Isso, porque é um nome bem, bem complicadozinho. Tá, Eu até escrevi ele várias vezes. eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar todas essas informações e eu vou postar aqui no IGTV, no meu IGTV. Então, quem não me segue, começa a me seguir. E aí, eu vou postar parte dessa nossa conversa e faço na descrição e coloco o hotel. Vou até pesquisar. Se tiver Show. Instagram, eu coloco também. Tá bom? Tem. Prometido. E vou passar para o próximo, pode? Pode. Vamos passar para a cidade? Já que a gente começou a falar do meio público, espaço público. Pode ser essa foto? Ou você quer Pode ser. outra? Tá, Não, pode ser para essa e depois a gente passa para a dos quarteirões. perfeito. Então, por que eu separei essa imagem? Você não vê tanta sustentabilidade assim de cara quando você olha, mas você vê o concreto e o metal aliado a elementos da natureza. Isso significa que o quê? Que hoje a gente está trazendo a natureza para dentro da nossa casa, para a gente aumentar a qualidade de vida, para poder viver bem melhor. Então você vê aí um sistema de brises, né? Na vertical, na parte de cima, ajudando nesse conforto térmico, com certeza. E não sei se não tem outra imagem que tem uma casa que tem essa mesma estrutura, mas que tem um jardim formidável. Essa não? Essa daí é outra, mas dessa a gente pode falar a importância de ter a iluminação natural dentro de casa, né? Essa Porque aqui? isso. O que eu Tá. quero falar com isso? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente acha que sustentabilidade é comprar um produto sustentável, é ir no supermercado com a sacolinha retornável, e a gente pensa que é isso. Mas na Só. verdade não é. Na verdade não é. O fato de ter muita iluminação natural na nossa casa e a gente não usa eletricidade é um meio de ajudar a sustentabilidade a sobreviver no nosso caos urbano. Então, assim, não é somente eu ter a sacolinha que eu levo no supermercado, mas é você fazer da sua casa um meio sustentável. É no reuso da água, é na reutilização de sacolas plásticas, por exemplo, que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não uso, porque eu uso sim, mas eu sempre que trago do supermercado tento usar no lixinho do banheiro, por exemplo. Claro, Então, eu isso também. é uma maneira de ser sustentável. Não é porque eu estou degradando diretamente o ambiente de diversas formas que eu vou deixar de fazer o pouco que eu posso fazer no momento. Então, existem várias maneiras de você ser sustentável dentro da sua casa. Aham. Então, essa iluminação natural que entra aqui e nessa aquela outra que eu acabei de tirar, acaba ajudando essa sustentabilidade também. E o bolso? Com certeza. E o bolso? Porque você vai gastar menos Imagina, aqui em Natal 32 graus e você não ligar um ar-condicionado Cara, ou um ventilador, você sofre. Aqui em Volta Redonda bate fácil 40 graus, tá? Caramba! Onde eu tô. E aqui não venta. Eu sou daqui de Volta Redonda, tinha mudado e agora retornei, né? Tem 2 meses. Eu estava morando em Cabo Frio, você já deve ter ouvido falar, que é uma cidade Sim. turística, e lá venta demais, venta muito, a ponto da gente ter que descer da bicicleta quando tá ventando muito, que não dá para andar de bicicleta. É muito vento. E é só desse vento que eu sinto falta, que eu não sou de ir muito à praia e tal. Eu não me adaptei muito lá. Meus filhos se adaptaram muito, sofrem, sentem falta, mas eu não. E sinto muita falta do vento. O vento era fantástico lá, era formidável. Mas muitas construções não aproveitam essa questão do vento lá. Não tem, é o que falta, né? O conhecimento que falta
para ajudar nessa arquitetura, nessa sustentabilidade. E aí você pediu para eu colocar essa foto. Infelizmente, a Isso. minha foto está em cima da segunda imagem, né? Tá. Tem Eu não outra sei imagem dessa mexer. que é uma imagem de satélite, que dá para ver esses quadradinhos bem. Essa, Essa. O que que tá. acontece aí? Esse é um assunto que eu gosto muito. Eu fiz mestrado em desenho urbano em Barcelona, e essa é uma imagem aérea de Barcelona. Barcelona tem o Ah, Plano Cerdà, que foi quando eles derrubaram. Barcelona é uma cidade que era romana, tinha muralha. Quando eles tiraram a muralha, eles precisaram fazer um projeto de expansão da cidade. Então eles fizeram essas quadrículas que a gente está vendo aí, sendo que Cerdà ele fez um projeto de, em cada quadrado desse no meio iria ter uma praça. A gente consegue ver alguns vazios em alguns. Só que aham. eu morei lá e vejo que não funciona assim de fato. São estacionamentos, são quadras poliesportivas, aproveitaram para construir, por exemplo, farmácias, supermercados, escolas nesse meio. E isso fez com que Barcelona se tornasse uma das cidades mais poluentes da Europa. Ó, Então, desde 2008, tem um projeto que chama-se Superilhas, certo? Que daí você pode colocar aquela outra imagem lá, que daí eu explico melhor. essa. Essa imagem que tem todas as ruas em preto são o fluxo dos carros, dos meios de transportes motorizados. Essa que está por trás da Isa, que está marcado de verde, são as ruas de novos usos, que são destinadas a espaço público. O que que acontece? Eles pegaram uma sequência de 9 quarteirões, né? Eles chamam manzanas, que são maçã, né? O miolo seria verde, e transformaram no meio dessas 9 como espaços de convivência. As ruas são de asfalto e, como muita gente sabe, nas cidades europeias tem muito estacionamento subterrâneo. Passa metrô, passa tudo. Então não tem como plantar árvores. Eles fizeram uns jarros enormes, colocaram árvores dentro e colocaram no meio da rua. O que eram 3 vias de carros, passaram a ser uma via de carro a 20 quilômetros, a 10 quilômetros por hora, perdão, que antes era 40, 60. E lá fica Aham. do lado de um carro que está passando, fica brincando uma criança, alguém que está trabalhando, porque lá tem muita residência mista, né? Trabalha no térreo e em cima as pessoas moram. Eles descem para comer na rua e é muito legal. A gente tem imagens das pessoas Temos utilizando essa imagens. superilha. Então, peraí. Aqui. Ó, aqui. Isso é o que eles Olha. fizeram nos cruzamentos. Os carros, eles não cruzam. Eles dão a volta no Vai quarteirão lá. e internamente temos uma interrupção canina. Exatamente, deu para ver? Deu para ver. Ele é gigante, ele tava aqui batendo na porta, tava me incomodando, desculpa. Não vai, Não, não vai relaxa. atrapalhar minha. Tá aqui me dando o brinquedo dele, desculpa, gente. Aí o que que Ah, acontece? O que passava de linha de ônibus lá foi transferido para outras ruas. Então acaba que nesse momento você tem menos poluição dentro desses 9 quarteirões. Você tem muito mais vida no espaço público, as crianças descem muito para legal. brincar. E o que que a gente pode destacar? Um mobiliário urbano super simples. Árvore dentro de jarros de plástico, pintura no chão e bancos. Isso é Somente isso. perfeitamente reproduzível aqui no Brasil, né? Com Bem, certeza. não fosse essa largura que nem em todos os lugares a gente teria uma largura tão grande assim. Mas como é simples, é barato. Se é barato, Isso. dá para a gente fazer. É muito Não, com certeza. interessante esse E eles conceito. e o que é que como é que funciona lá? Eles têm associação de vizinhos. Então cada bairro tem a sua associação de vizinhos e tudo que está aí pintado no chão ou tudo foi decidido por eles. Eles fazem um projeto de participação cidadã, plantar essa árvore. Tudo Que bem, um caminhão maneiro! transporta até aí, mas os moradores vão e colocam, a árvore vai ficar aqui e decidem juntos e tudo. A partir do momento que você participa do projeto, que você executa, você toma posse dele como seu. Com Então você certeza. cuida. Vai cuidar, vai querer melhor, querer sempre melhorar.
Muito interessante isso. E os motoristas, eles obedecem essa questão de velocidade? Obedecem à questão de velocidade porque acaba que só vai usar essas ruas, geralmente, quem mora nelas. Então, assim, se você mora nessa rua, e você vai passar com o seu carro e você tem um filho, não quer que o vizinho passe rápido para, de repente, acontecer uma catástrofe. Então, você não faz, porque você não quer que façam com você. Acaba que Ótimo. eles tornam-se uma vizinhança, né? Como o nosso condomínio residencial, só que Queria aberto muito ao ar isso. livre. É muito Eu bacana. queria muito esse conceito no meu bairro. Olha, a gente tem uma outra foto que também é do mesmo local. Essa daqui é do projeto inicial, né? Que aí já Aham. eu coloquei porque você dá para ver a árvore um pouco maior e tudo. Ah, E tem tá. toda a sinalização. Esse é o conceitual, digamos assim, Esse é o e o outro conceitual. é o mais real. O outro é o real, é como tá lá hoje de fato, né? Vou Porque voltar quando a nele, gente então. coloca na maquete uma árvore grande, ela não vai grande na verdade, né? A gente espera ela crescer. Aham, verdade. E essas têm Então aí algumas ela tá maiores, crescendo. outras menores. Lá no fundo, a gente também tem um prédio que usa o conceito de treliça, também, bem Sim, esse é um diferente. dos prédios mais sustentáveis de Barcelona. Hum. Eu vou até Eu não conheço, não explorei Barcelona. Eu só passei por Barcelona duas vezes, não consegui parar. Eu estudei na Itália e aí cada final de semana eu passeava, né? De segunda a sexta estudava e final de semana passeava, mas eu não consegui assim, passear em Barcelona por N motivos. Agora eu me arrependo terrivelmente. E eu tava falando com meu marido essa semana, falei, assim que a gente puder viajar, é o local que eu queria ir. Eu quero ir fazer um curso, sabe? Esses cursos de imersão de e verão, tal. que eles chamam, os cursos de verão. Eu acho que assim ia ser fantástico essa imersão de conhecer esses espaços e trazer essa impressão toda para cá. Eu acho que você Justamente, reflete isso está muito isso, inserido, né? é porque isso está inserido na parte residencial, não está na parte turística. Isso Aham. é para, de fato, os barceloneses viverem a vida Viverem. como eles querem, porque lá existe uma briga muito grande porque eles não conseguem ir no mercado que eles sempre iam porque está cheio de turista. Então eles se apropriam muito da rua que eles moram, de tudo. É uma coisa muito Muito cultural. bom, muito. A gente tem, em São Paulo, tem um projeto que eu acho que chama Rua Zero, que é Vou uma até anotar rua aqui. que antes, se eu não me engano, é Rua Zero. Se eu estiver errado, me corrijam. Vou pesquisar Eles, depois. eles utilizam o conceito de Rua Zero basicamente isso. Eles alargam a calçada para que mais pessoas possam andar na calçada e diminui a velocidade dos carros que passam por ali. Então, assim, a calçada ela fica na altura da rua, que eu acho que já é um grande avanço a gente ter uma calçada e uma via na mesma altura, não existe essa hierarquia, aqui é do carro, aqui é da pessoa. E as pessoas conseguem andar livremente pela rua com total liberdade. Então, isso traz uma sensação de qualidade de vida muito grande. Teve um estudo nessa rua que foi feito em São Paulo que 98% da população que reside perto adorou a ideia e não quer que retire dali. Claro, são protótipos ainda, né? Na Europa tem Aham. funcionado um pouco mais, porque culturalmente é uma coisa que Vai. ajuda muito eles. Mas aqui no Brasil a gente tem tentado lutar em inserir esse tipo de coisa que não, como você falou, não é caro. Não é Não é. caro. Agora, Thiago, ai meu Deus, já passou aqui. A Rociovon escreveu Super Manzanas de Salvador. Será que em Salvador tem algum projeto parecido? Você já ouviu falar? Eu vou Pode ser que sim. pesquisar, Eu não porque ela ouvi usou o falar mesmo ainda. nome que você, né? Ou se a Rociovon ainda estiver na sala, fala com a gente. Você já ouviu falar? Você já viu? Comenta aqui com a gente, que seria muito interessante a gente ficar sabendo, Nossa, né? se Imagina. tem, eu vou ficar muito feliz, porque é um projeto muito bacana. Todas as cidades deveriam adotar isso. É Deveriam muito legal. adotar. Agora, aqui você me mandou. Aí, essa foto é do projeto. Essa foto Isso. aqui a gente já viu, que é da.
Da casa, você quer. E tem essa aqui. Seria esse conceito ainda? Esse é real, é o que acontece lá hoje, só que esse é outro cruzamento dentro dessas quadras. Nos cruzamentos eles criam praças. Tem muitos interessantes. Tem um que tem um cinema ao ar livre, Ó, tem outros que são áreas somente de piqueniques, porque é perto de um prédio comercial e eles descem do prédio para comer na rua. Então, assim, cada praça dessa que foi criada vai de acordo com a necessidade das pessoas que moram perto. Eles vão lá e eles dizem, olha, eu quero que seja assim. E há uma votação até para a escolha de cor que vai no piso e tudo. É muito interessante, porque muito, todos muito participam. bacana isso. Agora, eu tô tentando aqui lembrar. Eu fui numa cidade na Espanha, fui apresentar um trabalho num congresso, e aí eu vivenciei aquela questão das praças, que é bem esse prédio que você. Essa estrutura aqui de prédio, mas era na praça. Era uma praça. Uhum. Ai, gente, é uma cidade até famosinha da Espanha. Fugiu agora. Não estava programado falar? Esqueci. E aí foi o melhor sorvete que eu já tomei em toda a minha vida. Bateu até os italianos, que eles não me escutem. Foi nessa Deu até cidade. vontade agora. Ai, adoro sorvete. Estava falando com meu marido ontem. Tem pão, mas eu quero sorvete de casquinha. Não é comprar e comer em casa, sabe? É tudo Aham. que vem junto com sorvete, que eu gosto. A E aí, experiência. toda a experiência, tudo, né? Então, nessa praça, embaixo da edificação, né, que formava o quadrado fechado ali da praça, tinha vários comércios e locais também, assim, você via que era pequenas mercearias que atendiam ali o pessoal que morava no entorno, e também algumas coisas voltadas ao turismo, até porque era uma praça pública. Inclusive, essa praça tem um filme americano que se passa nessa praça, que Hum. explode, tem uma explosão, aí o Será pessoal que não é vai. Bilbao? Não, eu tô com Córdoba na cabeça. Córdoba é da Argentina. Vou ver se Mas eu. tem Córdoba também na Espanha. Não, mas não foi não. Foi Córdoba não. O que você está falando é um prédio todo de madeira? Não, era uma construção mais, eu acho que era cerâmica mesmo. Não lembro. Na época eu não Hum. estava muito voltada para materiais ainda. Valência, Era uma outra pegada. É uma cidade muito gostosa. Salamanca. Salamanca. Sim. Salamanca. A Ah, biblioteca já da sei. cidade tem umas conchas cravadas assim. Eu acho que é a Sim, biblioteca, eu lembro. sim. Linda a Lá tem uma construção. universidade bem famosa que se você encontrar uma escultura de um sapo, você consegue acabar o ano, Como é né? que é? Volta aí volta aí que travou para mim aqui. Você encontrar o sapo, o que que acontece? Tem uma fachada que é cheia de esculturas. Então Aham, você eu vou fica num ponto ver. X lá de frente para essa fachada. Se você Aham. encontrar o sapo lá, nessa fachada é bem pequenininho, reza a lenda de que você vai se formar no seu curso com louvor. Ah, que legal! Então, essa cidade, Salamanca, isso mesmo, ela tem a universidade, se não é a universidade, é uma das universidades mais antigas do mundo. Sim, Inclusive, eu acho que é a mais antiga de medicina, se eu não me engano. E eu fui num congresso lá nessa cidade, e o que mais me impressionou foram as paredes. Foi dentro de um ex-convento. E as paredes eram gigantescas, com larguras de 1 metro, 1 metro e pouco, porque eram feitas de pedra. Era ah, que praticamente legal. aquelas pedras que fizeram, não as mesmas, né, do mesmo material, mas a mesma ideia das pirâmides do Egito. E assim, Que bacana. aquele prédio que eu fui, ele tinha a idade do nosso país, ou seja, tinha lá a plaquinha 1502, eu acho. E assim, parecia que tinha sido feito ontem, sabe? Uma qualidade de cuidado. Isso é uma coisa que me impressiona na Europa, que a gente sabe que é velho, né? Que é feito há muito tempo, mas não tem. A gente sabe que é antigo, mas não tem o ar de velho. É isso, eu acho. Isso. Eu acho que é Essa muito questão da pedra é interessante. bem interessante falar, porque a gente tem falado muito de atemporalidade, né? Por exemplo, você Isso, olha e você não percebe o quanto ele é tão velho, porque a pedra é uma coisa que está em alta sempre. isso aí, isso aí. Ó, a Ana estava tentando ajudar e colocou Sevilha. Não é Sevilha. Sevilha também é uma cidade bem linda,
Mas eu lembrei, Salamanca. Olha só, a gente só tem 4 minutos para finalizar. Passou rapidaço, Sim. né? E olha só, a Rociovon, obrigada pela sua participação. Não conheço, não sei se você me seguiu ou seguir Thiago, eu acho que devia seguir Thiago pelos conhecimentos dela. Ah, ela Ela tá falou que. falando que Salvador Ruedas é o arquiteto lá de Barcelona que criou Ah, esse projeto de superilhas, tá. que são super Ai, manzanas. É porque existe uma diferença. É super manzanas em espanhol, só que na Catalunha fala catalão, é superilhas. Então, por aham. isso que ela colocou super manzanas. De Salvador, que é Ai, Salvador Ruedas. Salvador Ruedas, que é o nome do arquiteto. Sim. Muito interessante. Eu vou pesquisar isso, porque eu acho que isso os engenheiros precisam saber. Eu tenho aprendido tanto com os meus amigos arquitetos. Eu agradeço tanto, Tiago, Ó, você. ela acabou de Muito. falar aqui que essa ideia já foi reproduzida em várias cidades. Está Na aqui Corunha, que é escrito. uma província, Córdoba, o Prat, que é pertinho de Barcelona, Madrid, Buenos Aires. Gente, é uma ideia para se replicar no mundo inteiro, é muito legal. E, ela é do Paraguai. Muito legal. Ah, Paraguai. Eu imaginei por causa do Nova York. Sim. Não, e porque o nome dela é Rocio. Rocio é um nome muito espanhol. Não sabia. Seja bem-vinda, viu? Gostei muito aqui das suas inclusões aqui, muito bom. Tiago, eu vou aproveitar para te agradecer. Eu quero voltar aqui para essa última imagem para você falar mais que você estava falando mais um pouquinho. Mas já temos 3 minutos só, então quero te agradecer muito. Quero agradecer a todo mundo que participou. E peraí que a gente não acabou, não. O Tiago vai falar mais um pouquinho aqui desse asfalto colorido. Isso é o asfalto normal, né, da cidade. E a única coisa que eles fizeram nesse projeto foi pintar. Então aí é mais usar a criatividade. Sabe quando a gente está com um budget baixo e precisa dar um up e quer fazer uma coisa diferente com tintas na sala? É Sei. basicamente o que eles fizeram, até porque são protótipos. Então, como são protótipos, eles não vão fazer grandes intervenções de colocar uma árvore aí no meio, porque eles querem ver como é que as pessoas vão reagir diante de todas essas intervenções. A cidade inteira está passando por intervenções nesse sentido. Nesse Tem, esse, sentido. tem dessa forma e tem outros que são menos... Não posso usar essa palavra menos agressivo, né? Porque isso não seria Não é agressividade agressivo. nunca, Aham, entendeu? Mas assim, tem um impacto menor de mudança, por exemplo. aham. Mas tem Achei sido muito super aceito. incrível. Super aceito. Cara, lá na cidade, no bairro Cidade, né, que é o centro do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, existem muitos locais que são antigos, né, construção. Lembrando que o Rio foi capital do país, né, então tem muita construção antiga, ainda até do tempo do Império, mas que são detonadas e o centro Muita da influência cidade europeia, né? é muita influência europeia. E o centro da cidade é cinza para todo lado, né? A gente teve uma ocasião do século passado que eles abriram as ruas, alargaram essas ruas. No Instagram está me avisando que temos 2 minutos só. E eles alargaram essas ruas e é tudo cinza. Eu acho que o Rio de Janeiro conseguiria ter um impacto muito positivo se conseguisse colocar esse projeto, né? Eu vou tentar fazer uma parceria e depois, se der certo, eu coloco você assim junto com o pessoal da arquitetura da UF de Niterói. Niterói é menor, mas também tem ruas largas que a gente conseguiria fazer isso, que seria uma intervenção pequena. Eu acho que dá para a gente trabalhar alguma coisa. Vamos fazer, vamos tentar? Sei lá, Vamos, eu tentar, topo. topa. Poxa, eu estou inspirada porque hoje eu participei de uma reunião de 4 horas de duração, exatamente Nossa. da Universidade Federal Fluminense, que é onde eu dou aula, que fica em Niterói. E a gente estava falando dessas mudanças, o que a gente pode colocar de projeto para os alunos trabalharem, e os alunos querem fazer. Então, mão de obra a gente tem, gente para pensar a gente tem. Então, vamos fazer. 50 minutos. Se despede, fala o que você quiser. Gente, vai seguir o perfil do Thiago Dantas. Quem não me segue, segue Isa Valadão. Com a vez você, vai. Obrigado pelo convite, adorei. Foi a primeira live que eu fiz nesse período, né? Então Ai, estou que bom. bastante feliz de ter começado assim de pé direito.
A Isa já Adorei. falou, né? Vai lá no meu Instagram, Thiago Dantas, TH com Y. Meus pais resolveram me dar esse presente e colocar um Y aí. E estou à disposição. Quem quiser mandar mensagem lá perguntando alguma coisa, se eu souber responder, vou responder com muito carinho. Isa, me chama de novo. Obrigado mais uma vez. Vamos continuar falando Obrigada, meu sobre isso. querido. Então tá bom. Gente, ó, um beijo, a gente se fala depois. E eu vou botar um pedacinho dessa live depois pra gente, pra vocês verem.